Nesta quinta-feira, 14 de novembro, é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. A data foi criada para a promoção de uma campanha de conscientização global sobre a necessidade do diagnóstico e do tratamento adequados para o controle da doença. Somente no Brasil, o diabetes atinge a cerca de 9 milhões de pessoas. A doença é silenciosa e atinge milhões de pessoas em todo o mundo. A diabetes afeta a produção de insulina, responsável pelo controle dos níveis de açúcar no corpo. O diabetes é uma doença crônica que não tem cura, mas tem controle, né? Hoje em dia a gente conhece que mais de 400 milhões de pessoas no mundo possuem a doença, sendo que aqui no Brasil o número é em torno de 14 milhões e meio. Mas a principal preocupação é que cerca de metade dessas pessoas não sabem que tem o diagnóstico de diabetes. Então essa é a grande preocupação e principalmente, a campanha, do Novembro Diabetes Azul, com o marco do dia 14 de novembro, que foi uma data instituída pela IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, com o apoio da ONU, para marcar esse dia, e o objetivo é o quê? É todas as pessoas conhecerem a doença, saberem que o diabetes existe. Segundo esse especialista, existem vários tipos de diabetes, entre as mais comuns, o tipo 1 e o tipo 2. Na verdade, existem mais tipos, Esses são os mais conhecidos. O tipo 2 é o mais conhecido, corresponde a 90-95% dos casos de diabetes. E o tipo 1, a minoria, fica de 5 a 10%. O diabetes tipo 2, que é o mais conhecido, você ainda tem uma produção de insulina pelo pâncreas. Seu organismo produz insulina, só que o seu organismo não consegue deixar com que essa insulina age, Então, na maioria das vezes, você tem uma resistência periférica aumentada à ação da insulina, normalmente relacionada com gordura, A gordura não deixa essa insulina funcionar. Já o diabetes tipo 1, é diferente, você tem uma deficiência total de insulina. O seu pâncreas para de produzir insulina, na maioria das vezes também, por uma causa autoimune. O seu organismo produz anticorpos contra o pâncreas que destroem as células beta do pâncreas, que são as que produzem insulina, O tipo 1, ele aparece mais nas crianças e adolescentes, mas pode também ocorrer em adultos. E o tipo 2 acontece mais ou menos em torno depois dos 40 anos. A doença é assintomática e, por essa razão, muitas pessoas desenvolvem diabetes sem saber. E as consequências para a saúde são graves. O grande problema do diabetes é que, na maioria das vezes, ele é assintomático. Ele só vai dar sintoma quando a glicemia está alta, em torno de 170. Então, até lá, o paciente pode não sentir nada, Esse é o grande problema. Quando ele apresenta sintomas, quais são? Normalmente é o aumento da sede, aumento da frequência e volume urinária, É uma perda de peso inexplicada, o paciente não está fazendo dieta, mas está perdendo peso. Às vezes alguns referem visão turva, então nessa hora, pode ser que o paciente tenha diabetes. Mas quando procurar o médico, bem antes, Hoje em dia, qualquer paciente acima de 45 anos precisa fazer rastreio para o diabetes, com exames de sangue, ou então, se ele tem sobrepeso ou obesidade associada a um fator de risco, por exemplo, história na família, já é indicado também procurar auxílio médico e fazer exames de sangue para rastreio do diabetes, inclusive crianças. Uma boa alimentação, combinado com exercícios, ajudam a evitar a doença. E para quem já tem, a especialista reforça que é possível sim ter uma vida com qualidade. Consegue sim ter uma vida com qualidade normalmente, Ele fazendo o bom controle da glicemia, A mudança do estilo de vida, que é o quê? Mudar os hábitos alimentares, a fazer uma prática de atividades físicas, Hoje em dia a gente recomenda em torno de 150 minutos por semana de atividade física, uma caminhada, bicicleta, enfim, o que o paciente tiver mais facilidade para fazer. E bons hábitos alimentares, que é uma dieta rica em fibras, frutas, verduras, legumes e, claro, diminuir o consumo de bebidas açucaradas, doces, embutidos, enlatados,
produtos industrializados, enfim, quanto mais ele ter uma alimentação saudável, melhor. E claro, ele vai conseguir controlar a glicemia e ter uma vida totalmente normal. O 14 de novembro foi escolhido como o Dia Mundial do Diabetes em homenagem ao aniversário de Frederick Banting, médico que descobriu a insulina no ano de 1921 na Universidade de Toronto, no Canadá.